Framing, caracterização, subtema é as explicações do funcionamento do mundinho do debate, ou do funcionamento do mundo, se você preferir. O texto foi escrito basicamente por Fernando Meilan e por mim. Vai ser uma formação bem legal, talvez uma das mais importantes desse ciclo básico que vocês estão fazendo, estão passando, e vai ser muito, muito divertido. Eu já gravei essa formação, é a segunda vez que eu estou gravando essa formação, porque eu perdi o vídeo inteiro da primeira vez que eu fiz. Mas com certeza vai ser divertidíssimo. E eu não estou brincando. A formação de hoje se divide em 5 partes. A primeira delas é sobre framing, por que se difere de caracterização. Essa diferenciação parece um pouco mais purista do que prática, principalmente no momento do debate, mas é bom que vocês saibam o que é um framing e o que é uma caracterização. Eu inventei, ao longo da minha da gravação da formação passada, o seguinte termo: framing estrito sensu, que é o framing por si só, e o framing lato sensu, que é a inclusão do framing estrito sensu e da caracterização. Esse termo não é usado por ninguém. Eu pensei nisso gravando a, a formação do vídeo que eu perdi, e eu falo aqui de novo porque eu acho que é ok, até uma maneira uma maneira didática de lembrar, mas esse termo não é usado por ninguém. Eu acho que nem o pessoal da gestão, se você falar framing lato sensu, framing estrito sensu, ninguém sabe disso, porque foi uma invenção, talvez uma invenção ruim da minha cabeça, mas foi uma invenção. Segundo ponto é, por que importam? Então, a gente vai tratar da importância, da relevância, da utilidade do frame lato sensu. Eu vou me referir a frame só no debate, na formação. Por que importam? Como fazer? Como não fazer? Contando aí com erros básicos e erros comuns. E o quinto ponto é outframing e premissar. Vamos lá, diferenças. Framing e caracterização se parecem, mas não são a mesma coisa. Os dois têm em comum serem um contributo construtivo de explicar alguma coisa ali do debate. Mas o framing é diferente da caracterização, porque o framing é a descrição de onde o debate acontece, sobre o que é a moção. O framing é o metadebate. É, por exemplo, o contrafactual, em moções de lamenta. Enquanto a caracterização é a análise descritiva de incentivos, poderes, moralidade que os agentes possuem e da maneira que o mundo acontece. Então, percebe que a caracterização é muito mais uma análise em abstrato, uma maneira de mostrar como as coisas acontecem, detalhar o contexto do lugar que a emoção se passa. Descrever um mundo, mostrar o que o ator quer, enfim, tudo isso. Isso é caracterização. Enquanto o framing, ele se parece muito mais com a descrição de onde o debate acontece e sobre o que é a moção. Então é um metadebate, é o debate falando sobre o próprio debate. Aí vocês que são mais de humanas do que eu devem lembrar das aulas de português, da metalinguagem, né? A linguagem falando sobre a própria linguagem, o metadebate é o debate falando sobre o próprio debate. Então, você vai usar, a partir do framing aqui em diferenciação com a caracterização, você consegue usar mais o framing ter vantagem naquilo que são os seus fardos dentro do debate. Você pode usar analogia, você pode mostrar razões pelas quais X é verdade, ou que X não é seu fardo. Então você tem que ser bem claro aqui, em todas as vezes que você for falar de framing e caracterização, você tem que ser bem claro naquilo que você está querendo falar. Mas, para fins desse debate, dessa formação, eu tendo a usar somente o termo framing, ou enquadramento, ou caracterização como uma coisa só. Porque isso, na hora do debate, se você falar assim, painel, eu vou trazer um framing, o agente pensa de tal forma. O painel não vai tirar ponto por causa disso. E as outras bancadas vão entender o que você está querendo dizer. Então, eu acho que não existe uma diferenciação dentro do próprio debate, a não ser para estudar debate, do que é framing, do que é caracterização. Existe, obviamente o termo mais adequado para descrever os incentivos do agente é caracterização, mas se você disser que é framing, ninguém vai apontar na sua cara e dizer assim, caramba, que burro, vai perder
a rodada por causa disso. Não, você não vai perder por causa disso. Então, é legal que você seja claro, diga, isso aqui é uma caracterização, isso aqui é um framing, enfim, mas tanto faz. Eu trago essa diferenciação só para esclarecer, porque algumas pessoas não entendem, algumas pessoas perguntam qual que é a diferença de caracterização e framing, algumas pessoas ainda não sabem direito o que é o que, e aqui está explicado. A importância. O framing ele é o campo de batalha, o battlefield, né? Ele é o cercadinho, ele é a historinha que te dá relevância. Todos esses termos são ok para definir o que é framing dentro de um debate e são usados comumente para definir qual que seria a importância do framing dentro do debate. Esse termo historinha que dá relevância, quem usa é Malan. Eu prefiro dizer que é o cercado ou que é o campo de batalha. Mas vamos lá. É o framing, então, uma maneira de trazer 3 benefícios para você, e aqui nesse slide a gente traz as utilidades do frame. Mais forte é o argumento na medida em que mais forte é a sua adequação no mundo. Então, argumentos iguais podem acontecer em mundos diferentes e são creditados de maneira diferente. Tem aqui um exemplo, né? Dizer que é provável que os Estados Unidos invadam países em busca de terras raras é mais forte quando se estabelece o histórico do país. Se eu faço um argumento dizendo que os Estados Unidos vão invadir o Brasil porque o Brasil tem terras raras, isso é muito fraco, porque existem outras muitas razões pelas quais os Estados Unidos não invadiriam o Brasil. Porque é um histórico, porque é um parceiro histórico, porque é estratégico ter o Brasil ali, porque os Estados Unidos perderia relevância na ordem internacional, e assim vai. Mas você chega e me diz, Venezuela, Irã, Iraque, Kuwait, todos esses países foram Líbia, todos esses países foram invadidos pelos Estados Unidos em busca de dominância geopolítica de recursos estratégicos, petróleo em grande parte, né, na Venezuela, por exemplo. Todos esses países foram invadidos e tiveram ações militares. Argentina, Brasil, Chile, esses países sofreram golpes de Estado por causa de movimentação americana ao longo dos últimos 60, 70 anos, por dominância geopolítica estratégica. Percebe que quando você estabelece isso, quando você fala o que aconteceu nos últimos 70, 80 anos, que os Estados Unidos fez no mundo inteiro, é muito mais provável de comprar esse mesmo argumento. Então, por mais que esse argumento seja ok se rodado sem o frame, com o frame ele é um argumento igual, em um mundo diferente, e que é mais creditado, e que é mais forte. É como se você criasse o problema, né? Como se você dissesse o problema e disse como você resolve esse problema. Argumentos igualmente verdadeiros. Em larga medida, argumentos divergentes podem ser concomitantemente verdadeiros. O mundo é belo e também é injusto. O esporte é uma máquina de pão e circo, mas também gera oportunidades de ascensão social. O esporte é um mecanismo de alienação de problemas reais, mas também gera essa questão do bem-estar. No framing, você deve mostrar a prevalência disso, porque o cidadão médio bem informado sabe que o esporte pode ser usado como uma ferramenta de alienação e de põe circo. O cidadão médio bem informado sabe que o esporte também é uma ferramenta de ascensão social, mas com o framing você demonstra a prevalência, você demonstra a preponderância de um sobre outro. Então, o framing, no geral, é uma ferramenta de adição de relevância. Quanto mais o seu caso se adequa ao framing, mais relevância ele tende a ter. Por quê? O framing explicita algum problema que existe, explicita alguma condição que existe no mundo. E o seu caso, ou ele resolve esse problema que você falou que existe, ou ele se adequa mais às condições materiais do mundo. Isso é muito importante. Isso traz credibilidade para o seu caso, isso traz poder para o seu caso. Um argumento rodado sem um adequamento bom dentro daquele mundo que a moção acontece, tende a ser mais fraco do que o mesmo argumento rodado depois de um framing bem explícito. Então, seguindo, sobre ônus de prova, o framing ele carrega ônus e também é um contributo construtivo. E eu vou explicar isso. Não é porque o primeiro governo disse que os Estados Unidos têm abusado do seu poder militar na ordem internacional nos últimos 50, 60 anos que isso é necessariamente verdade. Isso pode ser contestado. Oposições podem e muitas vezes devem contestar o framing de governos. Lembre-se que quanto mais conciso for o seu caso, melhor.
Se você conseguir fazer ele funcionar no enquadramento do governo, excelente. Mas quando isso não é possível, você deve, sendo oposição, explicar por que a explicação daquele frame é falsa e como realmente se parece o mundo. Então o frame carrega ônus. Dizer que os Estados Unidos abusam da força internacional na ordem internacional não é necessariamente verdade. As oposições podem contestar. E por decorrência lógica da contestabilidade do frame, ele deve ser tratado como um argumento. E por isso é possível ganhar só com o frame. A gente vai falar sobre isso daqui mais ou menos uns 20, 25 minutos. O frame deve ser tratado como qualquer outro argumento. Isso é verdade na medida que um frame também é um argumento. Eu não gosto de me referir ao frame como argumento, porque isso coloca certa carga de fim para ele. E eu penso que o frame ele não é um fim por si só, mas sim um meio. Só que isso é ok. Se você disser que o frame é um argumento, isso é ok. Algumas pessoas, por exemplo, Malan, gostam de dizer que o frame é um argumento. E o Malan sabe muito mais de debate do que eu. Talvez seja só alguma burrice minha que eu não entendi ainda, mas enfim. O frame ele é um argumento, você deve construir da mesma forma que, como na formação de refutações deve ter ficado claro que a análise de ônus de refutação faz dela um argumento qualquer, o framing será considerado como um contributo construtivo. A gente vai abordar um pouco mais para frente o que isso significa para o debate, mas é possível ganhar só com framing, principalmente quando você está de extensões. Vamos seguindo. Agora tem um exemplo. Moção, esta casa aboliria... Ah, sim, tem uma outra coisa sobre esse slide anterior, que é não precisa ser provado aquilo que é óbvio. Aquilo que é óbvio. Se você disser que o mundo está cada vez mais poluído, isso é óbvio. Se você disser que o Brasil é uma democracia, isso, em 99% dos debates, tende a ser concordado. Todas as casas tendem a concordar com isso. Mas se você disser que o Brasil é uma democracia fraca, ou que o Brasil é uma democracia forte, é necessário um pouco de explicação disso, tá? É necessário um pouco de explicação porque isso pode ser contestado. Isso a gente vai abordar um pouco mais pra frente. Moção. Esta casa aboliria divisões de gênero em prêmios artísticos, por exemplo, Grammys, Oscars, etc. O frame é: as mulheres tendem a ser subrepresentadas em premiações de apenas um gênero. Isso seria um frame ok, tá? Um frame competente, não tão competente assim, mas que pode trazer mais explicações por trás. E pelo fato dele poder trazer mais explicações por trás dele não ser absoluto, a gente tem a contestação dele, que seria por parte de oposições. Esses prêmios têm adotado medidas de paridade de gênero e possuem um crescente público feminino que pressiona por mudanças. Um crescente público feminino no Twitter, um crescente público feminino no cinema, que vai ver os filmes. A academia também tem aquele certo tipo de avaliação mais técnica da coisa, de tal modo que para eles não faz diferença do Andrew Garfield ganhar o Oscar, do Tom Hiddleston ganhar o Oscar, da Zendaya ganhar o Oscar. Enfim, para eles o que importa mesmo é que o melhor de fato ganhe. Eles ficam ali só vendo filmes, ficam analisando teoria de cinema e assim por diante. E eles têm fortes incentivos, então, para se uma atriz for a melhor atuação do mundo no ano, darem o prêmio para ela. Então, percebe que quando você fala tudo isso, me parece que não é tão forte assim que as mulheres tendem a ser subrepresentadas em premiações de apenas um gênero, só por essa linha que está aqui. Se tivesse me dito, questão histórica, a academia que vota por esses prêmios tende a ser mais homens, os homens são maioria, os homens têm os melhores papéis, por toda uma questão histórica, por toda uma questão material, e assim vai, ficaria muito mais forte esse frame e seria mais difícil contestar ele, mesmo que ainda fosse contestável. Ou seja, esse frame de governo é contestável e é possível de refutar, né? Uma oposição competente diz: esse seu frame é mentira, o mundo não é assim, o mundo é de outra forma. A conclusão é que é possível e importante ter uma camada de explicação do framing quando ele pode ser contestado. Mas como eu sei quando o framing pode ser contestado? No prep, faz aquela coisa de prep invertido, né? Você fala um pouco ali o que você acha que as oposições podem falar sobre cada ponto do seu discurso e você fortalece aquilo que tende a ser questionado. Moção. Esta casa acredita que a moção anterior ela é do
Shanghai International Debating Open de 2026, um campeonato chinês. Essa moção aqui é do CMDLP, Campeonato Mundial de Debates em Língua Portuguesa de 2025. Eu estava lá, eu debati essa moção e foi bem divertido. Aliás, se inscreva no CBD, vai ser ótimo. Sanfran recebendo campeonatos é sempre legal. Esse slide foi pensado para ler primeiro o argumento, depois ler o framing, para que vocês entendam a diferença disso dentro do debate. Por não ser comum que exista um piloto muito melhor que os demais, a padronização dos motores favorece o time que tiver a melhor estratégia e o piloto que sair melhor em uma pista específica. Isso dinamiza mais o esporte e o esporte fica melhor. Tá, é um argumento ok, mas vamos ver o framing, depois a gente fala o argumento de novo para ver se ele fica mais forte. Ao longo da história do automobilismo, hegemonias como a da Red Bull no começo dos anos 2010 e da Mercedes em 2014 em diante afastaram espectadores do esporte. Isso se deu porque um carro específico, um motor específico, foi muito mais forte que os demais. E a corrida, ela, então, perde a graça, porque por muitos e muitos anos, um piloto específico ganha muitas corridas e não tem graça. Você liga a TV, você sabe que ele vai ganhar porque ele tem o melhor carro. Isso afastou muita gente do esporte e isso fez com que nem sempre o melhor piloto ganhasse as corridas, mas sim com que o piloto com o melhor carro ganhasse. O argumento então, pelo fato de não ser comum que exista um piloto melhor que os demais, a padronização dos motores, padronização do carro, padronização do chassi do carro, padronização do motor, favorece o time que tiver a melhor estratégia e o piloto que sair melhor em uma pista específica. Pilotos diferentes têm competências diferentes em pistas diferentes. Então, a corrida tende a ser mais dinâmica e tende a privilegiar aquela equipe que tiver a melhor estratégia e aquele piloto que for mais competente ao longo do ano todo. Um carro agora, um motor agora, não define a corrida como um todo. Ou seja, a gente resolve esse problema das hegemonias e a gente traz mais gente para o esporte, porque agora é mais imprevisível quem vai ganhar a corrida e quem vai ganhar o campeonato no final do ano. Não dá para saber quem tem o melhor carro. Não dá para saber exatamente quem de fato é o melhor piloto em todas as corridas. Isso resolve um problema que existia na Fórmula 1 ao longo da sua história. As grandes hierarquias, até da McLaren nos anos 80, anos 90, e assim por diante. A conclusão é, esse argumento avulso, vocês devem ter percebido, que foi a primeira vez que eu falei esse argumento, é muito mais fraco do que quando acompanhado de enquadramento. Isso acontece porque o enquadramento explicita um problema que existe, que seria o problema das hegemonias, das pessoas não gostam, das pessoas se afastando do esporte pela questão de você ligar a TV e já saber que o carro da Mercedes vai dar 2 voltas em todos os carros. Você resolve esse problema, você diz que isso acontece nesse mundo específico. A partir do framing que você trouxe, o seu argumento se encaixa mais. O seu argumento é mais plausível pelo problema que você trouxe e pela explicação do mundo que você deu. Como fazer framing? Os melhores debatedores são extremamente competentes nisso. O que diferencia um bom debatedor ou um médio debatedor de um excelente debatedor costuma ser o framing. Por quê? Em emoções iguais, pessoas de níveis diferentes e de tempo diferente no debate tendem a pensar nas mesmas linhas, tá? Tendem a pensar, sei lá, falando sobre créditos de carbono, pensar sobre economia ou meio ambiente. Tendem a pensar falando sobre imigração na Europa, em direitos dos imigrantes ou economia ou, sei lá, segurança dos europeus. Então, as pessoas pensam nos mesmos argumentos, tratando de emoções iguais, tendem a pensar. Aí tem também uma questão de mecanização daquele argumento em si, mas eu acho que a maior diferença entre um discurso 76, um discurso 77 e um discurso 80, um discurso 81, é o papel do framing, a relevância que o framing dá ao caso. Montar o framing, seguindo aquele slide que eu falei de ônus de prova, é como montar argumentos. Então, você deve explicar a veracidade, você deve explicar a finalidade daquilo que você está falando para o fortalecimento do seu discurso e a mudança ocasionada. Então, não basta falar, o framing é esse. Você tem que dizer, qual que é o fim disso?
Se você está fazendo um frame muito lindo, mas seu argumento vem solto, me parece que ele não é tão adequado assim ao frame. Então, você explica a veracidade daquilo, principalmente em coisas que podem ser contestadas por oposições. E aqui eu estou falando mais uma vez daquele exemplo do Brasil. O Brasil é uma democracia, 99% das pessoas tendem a concordar com isso. O Brasil é uma democracia fraca. Algumas pessoas discordam disso. Então, explica por que o Brasil é uma democracia fraca. Sei lá, o Brasil é uma democracia fraca porque as pessoas não confiam tanto assim nas instituições. O Brasil é uma democracia fraca porque é dominado por oligarquias há cento e poucos anos, 200 anos. O Brasil é uma democracia fraca porque o poder econômico ainda é preponderante nas eleições e assim em detrimento do poder político, e que o poder político é concentrado na mão de Davis Alcolumbres, que são pessoas que recebem poucos votos, mas que têm uma articulação muito forte dentre os políticos. Então, por todos esses motivos, o Brasil é uma democracia fraca. Mas você também pode dizer que o Brasil é uma democracia fraca. Você pode também argumentar que o Brasil não é uma democracia fraca. Você pode dizer que o Brasil está ficando mais forte, assim por diante. E fala a mudança ocasionada no debate em virtude daquele frame. Explica onde você quer chegar, porque aquilo, explica por que aquilo é verdade e o que isso muda no debate. Você não precisa explicar na maioria dos casos, mais uma vez, que o Brasil é uma democracia, mas precisa explicar por que ela é considerada imatura. Segundo ponto ligue para nuances e decomposições. Um país não é uma pessoa, um país não pensa nada. Uma big tech, uma empresa, não é malvado. Se você está dizendo que o país pensa de tal forma, você tem que dizer quem é que compõe o corpo social daquele país. São pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes, não tem um corpo homogêneo dentro do país nenhum. Em última instância, quem toma as decisões de um país é uma pessoa, ou um grupo de pessoas. Quem toma as decisões de uma big tech é uma pessoa, ou um grupo de pessoas. Isso é extremamente importante para trazer essa nuance no debate. Se você diz, o Brasil quer fazer isso e porque o povo quer. Quem é o povo? Sabe? Isso é bom de explicar em debates que que de fato tem uma questão de nuance maior, mas tente trabalhar mais com nuance. A maior parte de um grupo pode se comportar de determinada forma e ainda assim ser menos relevante que o grupo minoritário dissidente. Absolutos são muito fáceis de serem rebatidos ou escanteados. Às vezes é muito mais fácil falar, obviamente, do que fazer. Mas pense, um feudo não é uma fazenda, um país não é uma pessoa, uma big tech não é malvada. A gente fala essas coisas, mas isso, em última instância, se refere à atitude de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Trabalha então com decomposição. Quem são os grupos heterogêneos que fazem parte disso, o que os une, o que os diferencia, o que explica a sua existência, como se relacionam, dentre esses grupos, quem é que está controlando a narrativa e assim por diante. E por último, faça perguntas. Eu já fiz algumas perguntas, mas mais algumas para vocês. Quem é o agente? Como ele é percebido pelos outros? O que ele quer? O que ele pode fazer? Quais são as dores dele? Onde ele está? Quem manda nele? Em quem ele manda? As quais regras, leis, contratos, regras morais, a quais regras ele se sujeita? A quem ele é leal? Quem financia ele? Quem são os inimigos dele? Que valores guiam as ações dele e do que o debate não se trata ou do que o debate trata. Todas essas perguntas são muito importantes, são muito relevantes para trazer mais nuances para o debate e para fortalecer o seu caso. Daquilo que não sabemos. Uma falsidade pouco intuitiva é que você não precisa necessariamente saber muito do tema para ser capaz de construir um bom frame. É falso que você precisa saber tudo dessa moção ou que você precisa saber muito dessa moção para fazer um bom frame. A regra é, então, nem todo bom frame vem de alguém que sabe tudo da moção. Você pode ser um franciscano do terceiro ano da faculdade que já leu de cabo a rabo todos os manuais de direito penal. Chega lá em um debate sobre redução da maioridade penal e o cara da poli faz um framing bom e você faz um framing ruim. Por que isso acontece? Isso acontece por experiência, isso acontece por muitos fatores, adequação, isso acontece por muitas coisas. Então, nem todo bom debatedor, nem todo bom frame vem de um debatedor que sabe da moção. E mais do que isso, quando não se sabe, quando você não sabe
nada da moção, é com o framing que o caso ganha relevância. Uma moção sobre Abenomics, que é a série de políticas adotadas no Japão durante o governo do Shinzo Abe, no fundo pode ser sobre um fenômeno maior, o intervencionismo estatal. Aquele debate em que você não sabe nada da moção, naquele debate que você não sabe nada da moção, é usando o frame que você vai conseguir mostrar para o painel que, no fundo, aquela moção se trata de um episódio, não se trata de um episódio pontual e discreto, mas sim de um fenômeno maior. Isso, obviamente, depende de uma caracterização mais extensiva. Mas você pode falar que a Abenomics é sobre intervencionismo estatal dentro da economia japonesa, por exemplo. Você sabe o que é intervencionismo, mas você não sabe direito quais as medidas foram adotadas pelo Shinzo Abe. E aqui eu trago um exemplo parecido, que é esta casa lamenta as Rogernomics, é do Copenhagen Open 2026, também debateu esse campeonato. E é uma emoção legalzinha. Ela tinha o infoslide maior que eu já vi na minha vida. Era um infoslide gigantesco. Gigantesco, explicando Rogernomics. Só que não dava o contexto pretérito da Nova Zelândia. Não dizia como é que a Nova Zelândia era e não dava o contexto futuro da Nova Zelândia. Não dizia como é que a Nova Zelândia ficou. Só falava a série de políticas adotadas. Ele cortou gastos em seguridade social, ele aumentou o investimento em empresas privadas e assim por diante. O frame amplo. Esse slide foi pensado para ler primeiro o frame amplo, depois a gente lê o específico. No fundo, o debate é sobre a neoliberalização da Nova Zelândia. Pode ser que a gente não saiba sobre a economia do país nos anos 80 e não saiba da economia do país hoje em dia, mas nós sabemos o que é o neoliberalismo, como ele age, sobre quem ele age e a quem ele favorece. Também sabemos como a economia de um país desenvolvido funciona ali hoje em dia, como é que a economia de um país desenvolvido funcionava nos anos 80, dá para pensar na Inglaterra, dá para pensar nos Estados Unidos, com o Ronald Reagan, com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan respectivamente. E o frame específico seria: nos anos 80, uma série de políticas foi adotada para melhorar a economia neozelandesa após anos de deterioração econômica com políticas de welfare state. Então, muitos gastos com bem-estar social, com seguridade social, com tudo isso de garantia individual das pessoas, lazer, bem-estar e mais. Esse frame específico, por óbvio, é melhor, mas o segundo ele pode ser competitivo e pode ser competente também. O primeiro ele trata mais do Rogernomics, da coisa específica, do fenômeno específico que aconteceu, do pontual ali na Nova Zelândia. É uma coisa que aconteceu só na Nova Zelândia. Não teve Rogernomics em nenhum outro país do mundo, mas teve política neoliberal em muitos outros países do mundo. E aí você traz isso para uma seara mais próxima de você. Obviamente você não vai debater aqui a economia do Reino Unido. Ainda é um debate sobre Nova Zelândia. Mas nós conseguimos trazer esse debate para mais próximo, fazendo com que ele fique mais amplo, tratando de um fenômeno mais amplo. Óbvio que precisa de uma caracterização mais extensiva, mas ainda assim, esse frame amplo, ele pode ser competente, ele pode ser bom. O frame específico, ele é melhor do que o frame amplo, então você saber como é que era a economia da Nova Zelândia nos anos 80 é importante, depende da moção. Saber como é que é a economia da Nova Zelândia hoje em dia é importante, depende da moção, mas não é crucial para vencer rodadas. Não é crucial para ter um discurso bom, para ter um framing bom. E agora, como não fazer? Erros comuns que são cometidos por alguns debatedores, até debatedores um pouco mais experientes. 3 pontos aqui: provar o que precisa, ser inteligente e entender que o framing não é um fim. Você não precisa e não deve provar nada além daquilo que pode ser contestado. Isso tem duas implicações. Primeira delas, identifique quais são os pontos mais vulneráveis do framing e foque neles. Segundo não perca tempo exuberando o seu conhecimento específico sobre a moção. Na maior parte das vezes isso não é conveniente. Então, aqui já é o segundo ponto. Seja inteligente. Uma dissertação sobre o tema que sabemos muito costuma ser linda, principalmente fora do debate competitivo,
que você tem mais tempo, você tem mais espaço, você tem uma colinha ali para ler, mas não é estratégica dentro do debate competitivo. O tempo gasto precisa ser convertido em relevância. Cada segundo é muito importante. O seu discurso é curto, 7 minutos e 15 segundos é pouco tempo. Não perca tempo, então, exuberando aquilo que você leu, aquilo que você sabe, aquilo que você viu no jornal. Não perca tempo fazendo isso, se isso não for ser convertido em relevância para o seu caso, que a gente já entra no terceiro ponto, que é o frame não é o fim. Se alguém contesta o seu frame, mas não diz como é que o seu frame não ser verdade impacta o seu caso, talvez seja melhor não contestar a contestação, mas sim garantir a relevância do caso. O frame existe e é relevante para situar o seu argumento dentro do debate. E só. Se a bancada oposta atacou o seu frame, mas não mostrou como isso fere o caso, priorize garantir a relevância do seu caso e não contestar a contestação do seu frame original. Tudo que você construir e não se reverter em impacto, aqui em síntese desse slide, ou relevância, é tempo mal gasto, é tempo mal empregado no discurso. Calcule seus anos, tanto para argumentos quanto para frame e todo o resto. Prove que precisa, seja inteligente e entenda que o frame não é um fim. Tudo isso aí traz algumas implicações e então como geral pense no framing como uma maneira de fortalecer os seus argumentos. Tudo que é falado no framing deve ser convertido em relevância. Out-framing, ganhar debates sem argumentar. Essa parte é bem interessante, tá? Essa parte é bem interessante. Sobre ganhar um debate sem, de fato, argumentar. Premissar a primeira casa significa mostrar que o caso só faz sentido dentro do contexto que só a segunda casa explica. Mostrar que a contribuição acrescenta mais relevância para o caso é mostrar que se ganha o debate. É útil isso quando primeiras casas parecem estar perdendo em relevância. Você vai premissar a sua casa alta quando você acha que a sua casa alta está perdendo em relevância. Se tem um caso verdadeiro, mas com falta de link à emoção ou com impactos menores, menos urgentes que sua contraparte. Note a força que você adiciona ao caso. O primeiro governo pode ter feito um caso brilhante sobre os benefícios de uma política pública específica, mas se o segundo governo explicar a urgência dessa política, o caso está fortemente estendido. Você pode puramente explicar por que o primeiro governo é brilhante, sem explicitamente construir nenhum argumento novo, e mesmo assim vencer o debate. O importante aqui o ponto definidor é provar qual é o ponto definidor do debate. Se você mostra por que sua contribuição adiciona mais para o debate que de primeiras casas, você vai ter mostrado por que sua contribuição adiciona mais que primeiras. Isto é, você vai mostrar por que você ganha o debate. Isso significa dizer que relevância não é dada por default. Isso significa dizer que relevância precisa ser provada. Existe um game à parte para quem prova essa relevância. Vamos passar e trazer um exemplo aqui para ficar mais palpável o que eu estou dizendo. Como assim? Ganhar sem argumentar? Ganhar só com framing? Aqui vai ficar bem claro. Essa moção é do Brasil Open 2025, campeonato inglês. Todas as moções que eu trouxe aqui, vai ter mais uma ainda, foram moções em inglês, exceto a segunda que foi em língua portuguesa. Esta casa acredita que o Brasil deveria classificar as grandes organizações criminosas como grupos terroristas, e aí fala organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, ADA e muitas outras. O primeiro governo me diz: classificar essas organizações como terroristas ajudaria no combate ao crime organizado, porque na ordem internacional existem mecanismos muito fortes de combate ao terrorismo. Esses mecanismos contam com financiamento estratégico de países que são interessados em acabar com o terrorismo no mundo, com a ajuda tecnológica desses países, Estados Unidos, Israel, China, e também com apoio militar. Tudo isso vem de parceiros internacionais que querem combater o terrorismo. É importante que a gente tenha isso porque então a gente combate essas organizações criminosas. Percebe que é um caso bom. Mas segundo o governo me diz, o Brasil não consegue mais lidar com suas organizações criminosas. As facções controlam o território, infiltram-se no próprio, controlam o território, principalmente de partes mais carentes, de partes mais pobres do Brasil, infiltram-se no próprio Estado por meio de suborno, por meio de formação de pessoas para fazerem concursos públicos e entrarem ali e darem informações, e atuam por dentro contra ações policiais. Eles têm pessoas dentro da polícia militar, eles têm pessoas
dentro da Polícia Civil, eles têm pessoas dentro do Tribunal de Justiça dizendo quando uma ação vai acontecer, quando uma ação não vai acontecer. Isso faz com que o Brasil esteja muito suscetível e é pouco provável que o Brasil consiga combater essas organizações criminosas só com a força interna. Porque as facções controlam o território, elas têm muita força armada, elas têm muita força dentro da própria polícia. O caso do primeiro governo, então, é verdadeiro, mas é urgente que essa política seja adotada, dada a situação existente de subjugação da população brasileira e insegurança que o povo enfrenta no dia a dia. Insegurança que advém da guerra contra as drogas, insegurança que advém das facções criminosas dominando grande parte do território do Brasil e assim por diante. Percebe que o que esse governo fez foi dizer: o caso deles é brilhante, mas se aplica no mundo que só eu explico. Que mundo é esse que só eu explico? O mundo em que as facções criminosas, as organizações criminosas controlam o território do Brasil, controlam a polícia militar, controlam o Tribunal de Justiça, controlam desembargadores, talvez, controlam promotores, controlam muitas pessoas. Essas facções são muito fortes e, por isso, é urgente que o Brasil tenha financiamento externo, tenha ajuda tecnológica externa, tenha ajuda militar externa para combatê-las. Então, a conclusão aqui é: o segundo governo expande muito o caso de primeiro governo e vence a comparativa. Você trazer essa premissagem, ou o premissar da sua casa alta, é importante para resolver deadlocks, para resolver comparativas próximas, para resolver situações que talvez o caso da sua casa alta esteja perdendo ou esteja quase perdendo. Você vem e diz: olha, a gente resolve esse problema no caso deles. A gente resolve esse problema no caso deles e vence deles. E também vence da outra casa, porque estava parelho, agora não está mais. A gente explica que essa política pública é urgente. Então, premissar a casa alta é muito bom, é muito estratégico em debates que sua casa alta fez um discurso muito bom e que sua casa alta está tendo uma comparativa próxima com a sua casa diametralmente oposta. A sua casa diagonalmente oposta. E aí, é importante por tudo isso e é legal por tudo isso, mas também em moções, em debates que a sua casa alta é bem boa e que exauriu tudo aquilo que você pensou e que rodou o argumento principal que você rodou, é bom você pensar: será que existe algum frame que eu posso trazer para adicionar relevância muito forte para o caso deles? Se sim, é uma maneira boa de você ganhar, de você conseguir ganhar relevância dentro do debate. Então, o segundo governo expande o caso e vence essa comparativa aqui. Eu acho que ficou bem claro por que o segundo governo vence a comparativa. Porque prova que o ponto definidor do debate é resolver o problema das facções criminosas dominando o território brasileiro, dominando a polícia do Brasil, dominando, tendo controle de quando essas ações vão acontecer e sendo mais forte. O ponto definidor é provar quem resolve esse problema que o Brasil não conseguiu resolver nos últimos 30 anos. Agora sobre outframe. Outframe, antes de falar disso que está no slide, eu vou até mover a câmera rapidinho. O outframing é arriscado. Dito isso, fazer o outframing é defender que todo mundo até então debateu algo errado, descabido, incompatível com a moção, fora daquela moção, fora do escopo da moção, fora do escopo principal da moção. Não é o outframing significado de completar o caso da sua casa alta com caracterização, mas sim declarar todo o debate anterior a você como irrelevante. Tem um perigo aqui que é isso aqui é a sua casa alta. Lembre que você não pode contrariar diretamente a sua casa alta. O risco também está em ser você, mas não o resto do debate, o irrelevante. Você disse: o resto do debate é irrelevante. Não, o resto do debate era relevante. Quem é irrelevante é você. Vale o outframing em duas situações. Primeiro, quando realmente o debate foi sobre algo que não era da moção. Quando o debate não fez sentido. E segundo, vale quando você vai pro tudo ou nada, você vai arriscar. Faz sentido nessas duas situações. Infalivelmente, o outframing acaba gerando extensões interessantes.
E aqui um exemplo. Moção, esta casa lamenta a ascensão da cultura de podcasts, também do Brasil Open 2025. O primeiro governo me disse, a cultura dos podcasts diminuiu o poder da mídia tradicional e levou as pessoas a fontes piores de notícias e opiniões. A primeira oposição diz, é verdade que a mídia tradicional perdeu influência, mas isso foi bom porque agora existe uma maior concorrência e a mídia tradicional precisa melhorar. Segundo o governo, diz, a ascensão dos podcasts deu poder a influenciadores que agora enganam mais as pessoas. Segunda oposição, fazendo um outframing, diz, o debate não é sobre qualidade das fontes de mídia, mas sim sobre o impacto causado na comunicação política e na variedade de fontes. Então não é sobre você ter uma novela boa ou uma novela ruim. Não é sobre você ter uma produção da Globo boa, tendo um helicóptero, ou uma produção da Globo ruim, não tendo helicóptero. É sobre a comunicação política, o Joe Rogan entrevistando o Donald Trump, é o Flow Podcast entrevistando o Bolsonaro e o Lula. É a variedade de fontes de mídia que agora faz com que as pessoas tenham mais acesso a notícias de maneira diferente. Então, percebe que a segunda oposição está debatendo outra coisa. O debate é sobre... O debate até agora, até chegar à segunda oposição, tinha sido sobre qual lado tem a mídia melhor. Globo bom, Globo ruim. Flow Podcast bom, Flow Podcast ruim. Pode ir para bom, pode ir para ruim. Entende? Pareceu que o debate tinha sido sobre isso, sobre a qualidade da produção. Mas a segunda oposição diz, é descabido isso que eles disseram. O debate não é sobre isso. O debate é sobre comunicação política. É sobre contato entre os políticos e a população, que agora os políticos vão mais para podcasts. É sobre variedade de fontes, variedade de informação. Esse outframing, ele é ok, assim, você pode achar que esse outframing é irrelevante, mas você pode achar que esse outframing é muito relevante. Muito relevante. Se for muito relevante esse outframing, na maior parte dos casos, a segunda oposição vai vencer. Se o juiz considerar muito relevante. Por quê? Se é muito relevante o que ele está dizendo, é irrelevante ou menos relevante o que foi dito no resto do debate. E então, por ser o único que resolve o problema que ele explicita, ou por ser o que melhor fala do problema da moção, ele ganha o debate. Mesmo não tendo, sei lá, um caso tão forte assim, ele tem um caso mais apropriado da moção. Seis coisas para levar essa formação. Primeiro, framing não é caracterização, mas podemos simplificar. Framing é metadebate, caracterização é a explicação de como a gente age, de como o mundo acontece e assim por diante. Mas, no debate, você pode muito bem dizer, mais uma vez, painel, um framing, o agente pensa de tal forma. Isso pode ser tido como framing, aquela coisa que eu falei do framing lato sensu, estrito sensu. Eu não sei nem se esse termo existe, eu acho que não, e eu acho que talvez não seja o melhor dos termos, mas para fins de diferenciação aqui nessa formação pareceu útil. Quando eu falei frame ao longo dessa formação 95% do tempo, eu estava falando de framing e caracterização. Então a gente pode simplificar e dizer framing, ou enquadramento, ou meramente caracterização, tanto faz. O juiz vai entender e ele não vai tirar ponto seu, ele não vai colocar você em quarto só porque você usou um termo diferente. Isso é mais para estudo do debate, para aprofundamento, para entender o que é framing e o que é caracterização. Segundo ponto é, enquadrar bem te faz vencer. Você tem um caso que se adequa mais àquele enquadramento que você trouxe, àquele enquadramento que está sendo abordado no debate, o seu caso ganha relevância, o seu caso é mais forte para vencer o debate. Terceiro ponto é, fazer o framing é como fazer um argumento. Então, pensa nos ônus de prova, pensa naquilo que é mais fraco, pensa no que precisa ser provado, pensa no que vai ser contestado e fortalece. Quarto ponto é prova aquilo com mais chance de ser contestado. O Brasil é uma democracia, 99% das pessoas concordam. O Brasil é uma democracia fraca, algumas pessoas discordam. O Brasil é uma democracia incipiente, algumas pessoas discordam. Então, prova mais aquilo que é contestável. Quinto ponto, premissar para ampliar. Ganhar um debate sem fazer argumentos novos. Premissando a sua casa alta, dizendo que sua casa alta foi boa, mas não resolveu o problema. Você traz o problema e diz que aquele caso da sua casa alta consegue resolver esse problema. Você expande o caso deles, expande muito naquele exemplo que eu falei das facções criminosas e vence tanto sua casa alta como também pode vencer as outras casas, só
Só com esse frame. O último ponto é, o auto-framing é arriscado, mas vale quando de fato o debate não foi sobre aquilo que, perdão, aquilo que a moção pensou e ou quando o debate, ou quando você vai pro tudo ou nada. Ou eu ganho ou eu perco. É isso. Isso que você deve levar dessa aula, dessa formação. Perguntas. Perguntas. Fale com o seu mentor. Os mentores, eles estão dispostos, eles foram colocados justamente numa posição para que vocês tirem dúvidas, justamente numa posição para que vocês falem, olha, não entendi isso. A formação de Vitor fala tal coisa, eu não entendi. Tira a dúvida com seu mentor, ou tira a dúvida comigo, eu sou mentor de alguns de vocês, tira a dúvida com o pessoal e vai ser bem produtivo para vocês que isso aconteça. Mais do que isso, também falem com seus mentores sobre CBD. Você não tem dupla ainda, fale com seu mentor. Olha, quero ir para o CBD, mas estou sem dupla. Como é que eu faço? Manda para eles, a gente está organizando isso direitinho. Ainda, pensa em coisas que você quer treinar. Eu quero treinar juiz, eu quero treinar segundas casas, eu quero treinar primeiras casas. E fala pro seu mentor que você quer fazer isso e ele vai colocar você de primeiro governo se você quiser, ou de segundo governo se você quiser. Coloca também no grupo, se você quiser fazer uma posição específica no treino. Algumas pessoas já têm feito isso e eu acho bem legal. Você fala assim, olha, hoje eu quero ser primeira posição, nunca fiz primeira posição. Ok, a gente vai colocar vocês de primeira posição para que vocês treinem isso. Então coloca lá no grupo, quando a gente rodar as listas de presença, de presença nos treinos, principalmente os da semana, e faz isso, vai ser bem produtivo para vocês melhorarem em posições diferentes, para que vocês melhorem em sendo juiz também. Fale com o seu mentor, tira dúvida, enche o saco, pergunta coisa e basicamente isso. Obrigado, aplique a formação nos treinos e eu te vejo lá. Espero não ser sua casa alta, fazendo um caso com um frame ruim para você me premissar e ganhar de mim sem fazer argumento. Mas espero que vocês consigam aplicar isso nos treinos. Foi bem legal. Ontem, terça-feira, teve um debate cheio, um debate de 3 salas online. Talvez não, com certeza a primeira vez no ano que a gente fez isso, 3 salas online. É muito legal que vocês estejam engajando tanto. Eu estou bem feliz, estou bem contente. É bem gratificante ver que tem tanta gente engajando, tem tanta gente participando. Uma terça-feira, 8 horas, a gente encheu 3 salas, 27 pessoas estavam lá, 8 debatedores e 3 juízes. E no treino de segunda-feira, 7 da manhã, a gente fechou uma sala. Foi divertidíssimo. Participem dos treinos, falem com a gente, tirem dúvidas, ganhem da gente nos debates e participem do CBD, principalmente participem do CBD. Falem com os mentores de vocês sobre como é a inscrição, falem com os mentores de vocês sobre como funciona aquilo, falem com os mentores, como é que é um campeonato. Ou então, fala com o mentor de vocês, muito importante isso, talvez o mais importante que eu vou falar aqui dessa parte final. Fala com o mentor de vocês para fazer dupla em algum treino. Eu já fiz dupla com algumas pessoas que estão no processo do trainee, e é muito importante que vocês façam dupla com o mentor de vocês para ajustar coisas de prep time, para ajustar coisas de framing, de argumentação, de mecanização, de impactação. E tudo isso o seu mentor consegue te ajudar. Fala assim, olha, meu mentor é João Pedro Médico. João Pedro Médico, eu quero debater com você, vamos de dupla em tal debate. Alguns mentores já estão fazendo isso, alguns mentorados, também já estão pedindo isso, mas façam isso, peçam. Obviamente que não vai dar para fazer todos, são muitos, não vai dar para fazer todos imediatamente, mas alguns já dá sim para fazer num treino específico, num treino de sábado, num treino de semana. Vamos melhorar, vamos treinar e eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima videoaula, próxima videoformação ou até o próximo treino.